É cada vez maior o número de pessoas que decidem cancelar o plano de saúde, seja particular ou até mesmo familiar. Hoje, no quadro Seus Direitos, vamos falar sobre as novas regras da Agência Nacional de Saúde sobre este assunto. Com as novas regras, é possível fazer o cancelamento imediato do plano e o beneficiário já deixa de ter obrigações com a operadora. Também é possível excluir o titular do plano familiar e manter os dependentes nas mesmas condições contratuais. Em caso de inadimplência, o usuário pode cancelar o plano, contratar outro e negociar os valores em atraso com a operadora anterior. A partir de agora, a operadora é obrigada a fornecer um comprovante do pedido de cancelamento ou de exclusão do beneficiário em até 10 dias úteis. E para falar sobre essas mudanças, eu converso agora com o presidente do Instituto Brasileiro de Defesa das Relações de Consumo, Wilson Rascovich. Oi, Wilson, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Wilson, o que significam essas novas normas? Porque as reclamações em relação a planos de saúde são imensas. Sim, a resolução ela veio ajudar o consumidor com relação ao cancelamento, já que na maioria das vezes você queria fazer o cancelamento e tinha penalidades, ou seja, multas, né? E muitas vezes ficava vinculado àquela operadora por determinado período. Hoje não, com a resolução, então, você vai ter esse benefício de pedir o cancelamento. Pois é, explica pra gente. Eu, por exemplo, tenho um plano de saúde, aí eu não quero mais por um motivo particular, eu perdi emprego, alguma coisa assim. Eu preciso explicar isso ou eu posso simplesmente pedir o cancelamento a partir de agora? Não, não há necessidade. É bom só ficar claro que essa resolução refere-se a contratos assinados a partir de 1º de janeiro de 1999, ou seja, então tem esse tipo de contrato. E o cancelamento ele pode ser pleiteado independente da má prestação de serviço ou não. Basta o consumidor, principalmente hoje, como está a economia hoje, na maioria das vezes você despesas e infelizmente muitas vezes o plano de saúde é um deles. E aí quando você vai fazer esse cancelamento, muitas vezes você estava se deparando com essas penalidades, essa vinculação. E agora com a resolução não. O que tem que ser colocado que na maioria das vezes os contratos vêm constando uma penalidade. Então quando isso ocorrer, é interessante que o consumidor verifique se foi mais de 12 meses ou não. Hoje o entendimento do STJ é que com mais de 12 meses, ou seja, mais de 12 meses, a fidelização se extinguiu. Então não tem o porquê de cobrar uma penalidade sobre isso. Mas, mesmo sendo antes desses 12 meses, ficando caracterizado que existe uma má prestação de serviço pela operadora, esse consumidor vai poder tranquilamente pleitear o cancelamento sem penalidade alguma. Em relação a essa situação específica, antes desses 12 meses, é preciso ter algum registro, algum documento? O que o consumidor precisa ter em mãos em casos assim? Bom, é interessante, nós sempre orientamos que quando você tem algum problema, não só a operadora de planos de saúde, como telefonia, bancos, é interessante que você faça as reclamações junto à ouvidoria do próprio plano de saúde, nesse caso. Vai ter um protocolo. Com esse protocolo, caso não seja feito a solução, não seja solucionado o problema desse consumidor, ele pode fazer também uma reclamação, nesse caso, na ANS, né? Sempre na agência reguladora. No caso, a ANS, quando for plano de telefonia Anatel e assim por diante, sempre tendo protocolo. Isso ajuda muito o consumidor quando ele quer depois pleitear os seus direitos, tanto no cancelamento ou também com relação a uma indenização. Se o consumidor, se lá a pessoa que tem o plano de saúde está com a parcela atrasada, está inadimplente, mesmo assim, ele entra nessas normas agora? Sim, agora sim. Antes não. Antes você ficava vinculado e só conseguia fazer essa portabilidade ou cancelamento quando você quitasse esses valores. Com essa resolução, não. Basta, então, pedir o cancelamento
e aí a operadora tem que fazer o cancelamento e depois tentar uma negociação com esse consumidor com relação à dívida. Isso que eu ia te perguntar, presidente. Aí se coloca uma negociação para quitar essa dívida. Sim. Tem que deixar amarrado ali o negócio. Então, a operadora vai tentar deixar amarrado, mas não, a resolução coloca que não se deve vincular a liberação dele para fazer o cancelamento. Ou seja, a operadora vai ter que tomar as medidas legais, muitas vezes uma ação de cobrança, para fazer a cobrança desses débitos existentes. Ok, muito obrigada pela presença e pelas explicações aí. Muita gente deve estar aí pensando, preocupado em relação a isso. Exato. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço o convite. Eu conversei agora com o Wilson Rascovitch, ele que é presidente do IBDEC aqui em Goiás.